Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um Meeting Office. Estamos aqui na nossa 7ª temporada. Não é só Grey's Anatomy que tem temporadas, muitas temporadas. Meeting Office também. Não vou dar spoiler dos próximos programas, mas eu vou apresentar aqui do meu lado o nosso astro principal, Imagina. que é o Luiz Onaga, com essa camisa vibrante, que provavelmente vai estar vibrante, porque é listada aí no vídeo, deve ficar tudo tremendo. Tudo tremendo. Né? E aqui com a Flávia e com o Renato da Capuano. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E eu queria que vocês falassem quem é Renato, quem é a Flávia e quem é a Capuano. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Obrigado, Naga, obrigado. Nós somos da Capuano Arquitetura. A Capuano é um escritório voltado para a arquitetura corporativa. Nós temos 10 anos de mercado, de muito trabalho, de muitos projetos, né? Nós somos os dois arquitetos e sócios, somos um casal também. Enfim, nós nos formamos em Minas, em Poços de Caldas, mais precisamente, na PUC. E mudamos para Campinas no ano de 2016, onde a gente iniciou a trajetória do escritório, e lá estamos até os dias de hoje. Nós nos especializamos em arquitetura corporativa, então a gente fez vários cursos para se especializar, e de fato hoje nosso segmento é realmente só arquitetura corporativa, incluindo, né, algumas coisas de produção de comunicação visual, de parte de execução de obra também, mais focados aí para projetos de arquitetura corporativa. Vocês são de Minas? Eu sou de Minas, eu sou mineira, sou de Poços de Caldas. De Poços de Que foi Caldas. aonde a gente fez a faculdade, a PUC Minas. Lá na boca do vulcão. Na boca do vulcão, exato. Acho que não é todo mundo que sabe que Poços fica no vulcão, né? Você sabia Não. Não disso? sabia. Não sabia? Não. Ele já está extinto há bastante tempo, então não tem E perigo. já passei carnavais por lá, hein? Tá vendo? Então, Naquele famoso hotel, né? No Palace. No Palace. Palace. Legal. toda cidade tem um palace, né? Palace Cassino, né? Palace Cassino. Cassino. Mas falando de cassino, vamos falar de jogo de mercado. Vai, como é que está o mercado de escritórios, o mercado corporativo esse ano? Aliás, como é que foi e como é que pretende estar esse ano? Olha, a gente tem trabalhado muito, né? A gente sentiu, se a gente for falar do último ano, um aquecimento no mercado, tá? Então, Dos 2 últimos anos, eu diria, foram bem aquecidos, né? Exato. Então, tem todo o movimento das empresas estarem revertendo o home office, né? Então, buscando aí a volta dos colaboradores ao espaço físico, e isso tem um viés dos desafios, né? Principalmente das pessoas de facilities e RH, no como tornar o espaço convidativo, né? Para que as pessoas sintam um estímulo de fato para voltarem ao escritório, né? Então, acho que essa busca, né, e essa procura, na real, de tipos diferentes de estrutura, né, um tipo diferente de escritório que atenda melhor e que faça performar melhor e ajude, por exemplo, na retenção ou coisa do tipo, acho que é o que tem impulsionado bastante. Né? Então, o pessoal tá buscando essa mudança. Que a tônica do pessoal de corporativo vem solicitando pós-pandemia. Sem dúvida. Eu falo muito que, assim, hoje a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho no escritório do que com a nossa própria família, com nossos filhos, com o nosso marido e etc. Então, é um constante desafio da gente procurar coisas novas, atrativas, né? O RH, ele fica o tempo todo sendo desafiado a pensar em coisas novas, em espaços novos, em acabamentos novos, para retenção, para que não só na retenção, mas também no desenvolvimento do colaborador, né? No aumento da produtividade. Então, o corporativo, por mais que pareça só uma criação de um espaço de escritório, ele engloba muita coisa que no bem-estar no geral, né? Então...
A gente acredita é um meio de propagar a cultura da empresa, né? O espaço físico, ele é esse meio. Não resolve, não é só isso. Não é só isso, né? é que existe um mobiliário humano que às vezes é tóxico, Exato. Nem recicla, né? Nem recicla. Sem dúvida, sem chefe dúvida. tóxico vai para o inferno e não volta. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta importante. O ambiente é uma ferramenta importante para potencializar a cultura, potenciar os resultados e principalmente a performance, né? Que no final do dia é o que toda empresa busca, que os funcionários consigam performar melhor e com uma qualidade de vida também, né? Que o ambiente pode proporcionar. Voltando um pouquinho para trás, como é que vocês começaram em Campinas? Por quê? Foram morar em Campinas diretamente para Campinas? Na verdade, enquanto a gente ainda morava em Poços de Caldas, algumas demandas começaram a surgir. A gente conseguiu um cliente de escritórios em Campinas, e aí A gente ainda ficou por um ano em Minas, né? A gente formou em 2014 e ainda ficamos um ano lá. Só que nesse ano a gente ficava mais indo para Campinas, vindo para São Paulo, do que em Minas realmente, né? E aí... Exato. Então, a gente iniciou com pequenos projetos. Então, aparecia uma empresa, tem uma reforminha de uma recepção, eu tenho não sei o quê, tal, gostaria de fazer. E foi aí que a gente se apaixonou, né? Porque em toda a dinâmica, no impacto que a arquitetura que a gente estava desenvolvendo poderia fazer na vida de tantas pessoas, né? Diferente quando a gente faz, por exemplo, um residencial que você está tratando de uma família, lá você está falando de várias, né? Então, aí a gente começou, aí surgiu um cliente à época que era um projeto um pouco maior. Aí eu comentei com a Flávia, eu falei, olha, se der tudo certo aqui, acho que pra gente fechar esse novo projeto e tudo tá caminhando para isso, né? Eu acho que a gente deveria dar esse passo. E foi o que aconteceu. Então a gente fez esse primeiro projeto, mudamos para lá, né? Começamos só a Flávia e eu. Né, o escritório era no quarto de visita, assim, né? No segundo quarto do apartamento. Exato. E aí a gente começou a desenvolver, a gente foi se apaixonando mais ainda, né? E cá estamos, né? Então são esses 10 anos aí que a gente tem trabalhado nisso. E hoje vocês atuam em Campinas e também em outras cidades. Em outros países. Sem dúvida. O mundo é uma bola. O mundo é uma bola. Com alguns vulcões. Hoje a gente tem projetos, alguns projetos nível Brasil, né? Atendemos uma série de clientes e alguns projetos que a gente já teve a oportunidade de fazer fora do país também. Que beleza, que bom. Então... Eles foram para a Terra que criaram os puffs coloridos. Os puffs coloridos. Não é? A gente fez as empresas de tecnologia, né, que fez os puffs coloridos. A gente tem um projeto em Oakland, na Califórnia, né? Que beleza. Não sei se pode falar. Pode. Para CIT. Pode falar. A CIT Software nos levou para lá para a gente fazer a base deles na época. E depois a gente fez o projeto no Japão também. Para a CIT também. A CIT é um cliente bastante antigo, assim. O que eles fazem? Tecnologia? Fazem desenvolvimento de software. É uma empresa de transformação digital, enfim, é uma empresa muito legal. Ela é uma empresa brasileira e campineira, assim como nós, né, agora. E é uma empresa que hoje, se não for a maior nacional, é uma das, né, dentro do segmento. Então, e eles contam conosco para fazer os projetos das bases desde sempre, né? Então, lá também a gente começou pequeno, depois a gente foi indo para obras maiores e tal. Fizemos algumas bases deles em Campinas, uns 2 ou 3 projetos, fizemos Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aí surgiu essa oportunidade, né? Quando eles iam pegar um espaço novo lá nos Estados Unidos, para irmos até lá para conseguir desenhar esse espaço também. E como é que é chegar um brasileiro lá e ter que implantar um espaço com uma cultura de uma empresa brasileira? É diferente, né? Porque como a gente, pelo menos ela, por ser uma multinacional brasileira, então a gente conseguiu implementar, a gente tinha o dever, na verdade, né? De trazer algumas linguagens daqui para lá. Exato, também, né? Implementar o que funcionava aqui, né? Então, olha, o que funciona para a empresa
é isso, funciona bem no Brasil, essa é a cultura, essa é a metodologia que a gente tem. E aí trazer para lá, e levar para lá, e não o contrário, né? Que é o que muito se vê, né? Então, foi muito prazeroso fazer esse projeto por conta disso, sabe? Existem algumas particularidades, obviamente, né, do espaço e da cultura local, né? Mas a gente conseguiu levar essa implantação mais abrasileirada no sentido de ambientes, né? E fazer a implementação lá no espaço novo. Conseguiram levar uma máquina de café decente para a área de café? Não. Essa já não entra no escopo da obra, mas espero que sim, que esse de fato é um sofrimento, viu? E no Japão, como é que foi? E no Japão a gente fez mais remoto, né? Sei. A gente criou daqui e fomos ajudando durante a execução de lá. No Japão a gente não chegou, de fato, a visitar. Lá sim, o traço cultural talvez seja até mais robusto, eu diria, né, do que o que a gente viveu. Né? No sentido de ser mais um traço cultural japonês. Exato. Tá. E isso se transfere, né, para a linha arquitetônica, é muito mais sóbrio, né? Tá. Então a gente ajudou muito mais no layout. No layout muito si. mais no layout, e aí a humanização desse trecho foi muito mais local, né? Então, interessante, hein? E vocês trabalharam com algum outro escritório lá ou não? Não, foram sozinhos. Fomos sozinhos. Lá no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a gente não pode assinar projeto, né? Então, assinar, eu digo, para execução, né? A gente tem um regime, uma RT, por exemplo. Então, o construtor de lá, né? A gente detalhou tudo, fez tudo, e aí entregou nas mãos deles para ele legalizar aquilo, né? Deixar tudo certinho, para ir passar para execução, tá? Então, senão esse foi o ICE processo. pega e manda de volta, né, do jeito que está ultimamente. Exato. E nesse processo de entender as culturas, com quem que vocês mais conversam? Aliás, num projeto, com quem vocês mais conversam? Acho que a gente até brincou, né? O RH que fala da cultura, o Facilities que fala que não pode, e o CFO que fala que tá caro. Como é que é isso daí? Pode falar. Acho que parte mais de você joga para. A gente tem procura de muitos times de facilities e muito pessoal de RH. Acho que são os dois times que nos procuram na maioria dos casos, né? Às vezes aparece um comprador ou outro, tá, mas é só um primeiro contato, alguma coisa do tipo. Mas as dores, de fato, elas partem desses dois setores, né? Então, E tudo por indicação, né? Porque vocês fazem algum trabalho de relacionamento com os RHs das indústrias, das empresas de lá? A maioria dos nossos contatos acaba vindo por indicação, tá? Por indicação. Eu diria que muitos deles. A gente tem uma recorrência, diria que é quase absurda aí com todos os clientes que a gente se relaciona, né? Então são todos relacionamentos de longa data. E também pelas campanhas, né? Como a gente direciona toda a nossa parte de marketing, tá? Então a gente busca de fato atrair esse tipo de público, né? Profissional para a gente conseguir, porque a gente sabe que a gente consegue atendê-los e a gente consegue resolver o problema deles. Ajudá-los, né? Exato. Então, a gente fechou um projeto há poucos meses, né? De uma empresa chinesa. E é a primeira pergunta que a gente faz, obviamente, né? Como você chegou até nós e tal? E ele, olha, eu fiz uma pesquisa rápida no Google e tal, cheguei até vocês, eu estava com o viés do que a gente está procurando e tal. Então, e aí a gente acaba recebendo esses primeiros contatos, né? E aí a gente vai debulhando. Óbvio que a gente tem que atender esses três setores, né? Então, o RH como todos esses desafios culturais, de retenção e etc. que a gente comentou. O Facilities em si, que ele quer um negócio bonito, mas tem que ser funcional para a empresa e para a manutenção em si, né? Não pode ser um elefante branco, né? É uma coisa que ele consiga cuidar, que ele consiga manter de forma original, né?
E o pessoal do seu próprio CFO, que é quem vai controlar, né? Se a gente vai ostentar, se a gente não vai, para que linha que a gente vai, né? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Existem projetos que são mais austeros, né? Então é uma linha que o cliente quer seguir, mas a gente já teve clientes, por exemplo, que comentaram conosco, olha, eu quero que quando eu recebo uma visita aqui, que quando o meu cliente chegue na empresa, ele fala, uau, né? Esses caras são caros, né? Então, existem... tem muito a ver com o que o cliente está... né? Para trabalhar, né? Exato. Então, tudo depende do que o cliente está procurando no fim do dia, né? Mas você acha que todo cliente sabe o que quer? Olha, você já pegaram um cliente que vem com uma ideia e vocês conversam com ele e falam, não é bem isso que você precisa. Sim. Eu acho que depende muito também quando o projeto está em muitas mãos, né? Quando tem muita gente tocando o mesmo projeto. Então, quanto mais gente, mais opiniões diferentes, e mais difícil é de chegar num consenso final de projeto. E aí a gente vê que o que um tá falando não é o que o outro quer, e aí a gente precisa achar um meio termo para conseguir agradar várias pessoas que são os decisores ali finais do projeto. Bota todo mundo no ringue, né? Quem ficar em pé quem gritar mais alto é o que ganha. É porque, por vezes, algumas companhias têm muitos sócios, né? Sim. E muita gente, muitos Culturas decisores. diferentes, né? E cada um meio que puxa para sua área, como a gente comentou, né? Então, e aí convergir esses pensamentos é um desafio. Mas a gente quebra bastante a cabeça, mas no final sempre dá certo. Mas isso é bom porque é um desafio para vocês e dá um espaço para você criar uma solução específica para cada cliente. Né? Sem dúvida. Não é um padrão. Consegue agradar gregos e italianos, de repente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa da gente sair da mesmice, né? Também. Criar coisas diferentes, exatamente como você disse, criar coisas diferentes para pessoas diferentes e nos instigar a sempre buscar materiais novos, acabamentos novos, usos novos, né? Então, o fato de sempre ter essa discussão, de sempre ter um querendo uma coisa e o outro querendo outra, é muito bacana porque gera uma criação, né? Gera uma inovação aí de alguma coisa pra gente conseguir, de fato, chegar num consenso final que agrade todo mundo. Sim. E o que tem sido diferente que está se tornando algo mais comum, assim, nos novos projetos no pós-pandemia? Que a gente teve um boom de área de colaboração e agora não sei se está voltando umas áreas mais de foco. A gente até brincou que os puffs coloridos são as ombreiras dos anos 80 agora, que é uma coisa meio cafona, que ninguém usa, né? O que está de diferente, mas que está se firmando como uma tendência? O escritório agora, a gente sente ele, quando a gente ouve todo cliente, como um espaço colaborativo, tá? Então, assim, a área tem que ser colaborativa, mas ela tem que mesclar um pouco de todos os universos. Então, por que era bom trabalhar em casa, por exemplo? Porque eu tinha meu cantinho mais tranquilo, eu tinha uma parte... eu tinha uma condição de privacidade, me concentrar melhor, enfim. Então, a gente acaba tendo um pouco dos dois universos dentro do escritório. E torná-lo mais humano, né? No sentido de ter um aconchego e ser um espaço que estimule a troca. Isso no seu sentido, no maior sentido que a gente puder. Porque isso é muito do que a gente acredita também, né? A gente acredita que as boas ideias, de verdade, elas nascem através de trocas. Não só entre o próprio time, né? Entre pessoas. Porque, no fim, é tudo sobre as pessoas, né? Sim. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Para que o espaço seja, como a gente comentou, uma ferramenta e que fomente aí essas trocas e essas boas ideias surjam. Eu lembro que na nossa conversa você comentou que a empresa tem que ter aquele ar de casa de vó, né? Não necessariamente com aquelas coisinhas de renda, né, em cima dos móveis, em cima do aparador e tal, ou aquele telefone de disco preto, né? Mas como é que replicar esse ar de casa de vó
né? Aconchego, Esse né? aconchego. Justamente, como eu disse algo mais nesse papo, né? A gente não quer que tenha a estética da casa de vó, mas é um lugar que você não vai todo dia, você não vai estar lá, mas quando você for lá, você sabe que você vai estar confortável, você vai ser bem recebido, vai ser um espaço gostoso de estar. Então, acho que esse é o desafio, sabe? É transformar o escritório numa casa de vó moderna. Com um bolinho de laranja. Melhor ainda. Né, com aquele açúcar mais duro. Que eu não sei como é que é o nome daquela cobertura, que é um açúcar mais durinho. Uhum. Isso é bom. E um cafezinho. Ou um pão de queijo, se for uma casa de vó mineira, né? Recheado com doce de leite. Fala o seguinte, vocês falaram com a gente sobre comunicação visual, que vocês estavam implantando também essa área dentro do escritório. Como é que funciona isso? Foi sob demanda, um cliente pediu, ou vocês acharam interessante agregar valor no serviço de arquitetura? Eu acho que os dois combinando a arquitetura e a comunicação visual, eles juntos, eles fazem muito mais sentido. A gente percebia nas demandas que entregando só um projeto de arquitetura, sem uma comunicação visual ou sem pequenos detalhes, seja o nome da sala, né, um adesivo em algum lugar, assim, parecia que sempre estava faltando alguma coisa, né? E mesmo a gente fazendo essa troca de ideias entre o marketing da empresa e a parte da arquitetura para a gente juntar essas duas disciplinas, né, num projeto, a gente sempre sentia que faltava alguma coisa, né, que tinha espaço para mais alguma coisa ali. Foi aonde a gente começou a ter essa parte de criação interna também. Então, os projetos parece que ficam muito mais completos. Mais vivos, mais né? vivos, a gente consegue dar mais a cara da empresa, né? Porque na comunicação visual a gente traz as cores, obviamente, no mobiliário também a gente traz, né? Mas na comunicação visual a gente consegue personalizar muito mais com a carinha de cada um dos clientes, né? Acho que é parte essencial do projeto de arquitetura. É um combo, eu acho. Eu acho que os Exato. dois andam bem juntos, né? Um sozinho, ele não... E por vezes, assim, antes da gente fazer isso em casa, né? A gente contava muito com o marketing das empresas, né? Para colaborar, para ajudar com a gente. Olha, vamos fazer juntos, vamos fazer a 4 mãos, e caminho a gente segue, vamos estudar a marca de vocês, enfim. Hoje a gente ainda faz isso, né? Mas a gente exigia muito do cliente nesse sentido. E o time, ele está ocupado com as tarefas do dia a dia. Né? Exato. Então, a gente conseguir gerar esse desafogo, eu diria, para o cliente, né? Conseguir abraçar isso com essas sugestões, obviamente, depois de validadas também com o marketing, Passa ainda por um refino, exato, né? Aí a gente consegue fazer uma implementação muito mais redonda e muito mais fiel ao que a gente projetou, né? Então, acaba que esse cara crachá, né, final, projeto e obra, acaba sendo bem mais redondinho. Tá. Aí, eu entendo mais como a utilização mais de uma paleta de cor ligada à marca, ou chega a ser até sugestão de nome de sala, por exemplo, você falou de plaquinha de nome de sala, vocês chegam a sugerir, que essa sala pode chamar tal coisa ou não? E aí faz um logozinho para eles? Como é que... Depende muito do cliente. Tá. Porque... E do escopo dele também, né? Porque... pode continuar depois. Não, eu só ia dizer que, assim, existem empresas que elas têm uma pegada mais jovem, né, mais startup, eu diria, que quer sei lá, uma arte, um grafite, que seja alguma coisa mais agressiva, né, visualmente. E outras não tem a ver com a cultura, com o que a gente quer implementar, né, então aí são linhas, né, um pouco mais leves, um pouco mais pesadas, mas que vão de acordo com o que a marca quer transmitir no espaço. A gente está fazendo um projeto agora, está até em fase final, de uma empresa voltada a creators do TikTok, por exemplo, que é um mercado, assim, totalmente novo, né? Insólito, né? E o apelo visual, né, ele é totalmente diferente. Então, a gente tem que conseguir ponderar isso muito bem para conseguir transmitir para o projeto o que o cliente
imagina, né, o que ele espera para isso. E depende muito da equipe do cliente também, né? Tem cliente que envolve bastante o marketing, e aí, por exemplo, o nome da sala já vem bem definido, então a gente só define a cor, o acabamento, alguma coisa do tipo. Mas tem empresas que já dão uma liberdade maior da gente fazer, desde a criação até a sugestão, também a gente fica aberto. Então varia muito de acordo com o cliente. Cada cliente. Vocês comentaram sobre a questão da participação, por exemplo, da área de marketing, da área de RH, mas vocês têm uma experiência com uma metodologia ágil também para atender uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, como é que é o design sprint? Design sprint. Design sprint. É que eu ia falar design thinking, mas tudo bem. Como é que vocês entrarem nesse mundo de metodologias ágeis, no caso de uma, e começar a querer incorporar, né, de trazer essa metodologia para os projetos de vocês? Como é que tem sido isso? E como é que é essa metodologia? O Design Sprint ele é um livro, né? É uma metodologia da Google que ele é um processo feito para startups. Então, como em startups não existe a possibilidade de erro, né? Não dá para a gente trabalhar um ano aí e depois descobrir que a gente está no caminho errado, né? Uhum. Então ele promete 6 meses em 5 dias, tá? E a CIT, que é a cliente que é o cliente que a gente comentou anteriormente, a época que a gente fez o primeiro, acho que foi em 2016, isso estava super Em alta, né? Estava no início, né? Então era um negócio que estava bem borbulhante, assim. Então, e a empresa implementava esses processos junto a seus clientes para conseguir resolver os problemas e tal, essas sessões, né? E então foi adaptado um roteiro à arquitetura, né? Falando, por que não a gente não fazer na arquitetura um modelo semelhante? E a gente topou o desafio, né? Então foram 5 dias, são 5 dias, né? Onde imersos junto ao cliente. Então é um processo que ele exige muito do cliente, ele exige muito da arquitetura porque é um processo bem massivo, mas ele exige muito do cliente no sentido principalmente de agenda, né? Porque a gente precisa de pessoas de level alto né? E focados conosco aí uma semana toda. O dia todo por 5 dias, Exato. né? Os 5 dias. Exato. O basicamente dia todo, literalmente. Imersão total. E é um processo anti-brainstorm, né? Então, a ideia é que a gente consiga convergir com as ideias. Então, existem uma série, primeiro, iniciam-se primeiro uma visão, né? Para a gente avaliar toda a potencialidade do espaço. Depois a gente começa a entrevistar essas pessoas para pegar esses insights. Então, a gente ouve o estagiário, vai indo. E então começa a organizar essas ideias, ver quais são os ambientes que essas pessoas sentem falta no espaço atual que elas estão, o que elas gostam, o que elas não gostam, né? Para a gente conseguir entender o caminho que a gente segue. E aí vai evoluindo, né? Através são várias dinâmicas, né? Através dessas dinâmicas, até que a gente consegue chegar em um layout final, né? Com a validação, uma proposta, né? Exato, com a validação de todos os times. Então, estamos nós como corpo técnico, né, de arquitetura. Então, toda a parte estética, a parte normativa, a gente tem esse domínio. Tem um time do Facilities, vai ter alguém de comunicação, vai ter alguém de pessoas, por conta de inclusão e etc. Então a gente ouve todos esses setores da empresa, né? Literalmente todo mundo passa por alguma questão. Então, assim, o design ele é bem bacana, porque todas as pessoas da empresa, elas se sentem envolvidas e se sentem... coautoras, né? Elas sabem que elas fizeram parte do processo. Então, isso... É bem bacana também. Exato. E aí no 5º dia a gente já está com o espaço locado, né? A gente faz uma demarcação do espaço pensando nesse organograma, né? E em como está distribuído, e faz uma apresentação a todas as pessoas que a gente conversou. Então, separados em turmas, etc. E a gente consegue colher esses feedbacks, né? Do que funciona ou não. E o aval, obviamente, do decisor, né?
Todas as vezes que a gente conseguiu fazer, não é um processo fácil. Não é processo fácil. Todas as vezes que a gente conseguiu fazer, o resultado foi ótimo. Foi ótimo, O resultado foi ótimo. O resultado foi então ótimo. vale a pena trilhar nesse caminho, né? É muito legal, é muito legal. Mas como eu comentei, como ele exige muito, e de novo, o tempo, né? O nosso maior inimigo, né? E compatibilizar a agenda de todos esses levels mais altos é mais difícil, né? Exato. Então, demora um tempo pra gente conseguir juntar todo mundo. Perdão, mas em compensação, assim, a gente brincar na redação que para você ter um bom fechamento de edição ou de matéria, você tem que ter um bom abrimento, né? Quer dizer, é investir mais no início, na pauta, porque depois é mais tranquilo. Que é o mesmo caso, que não adianta você não ter todo mundo envolvido, porque lá na frente alguém vai reclamar, né? Vai falar, só está faltando alguma coisa aqui. Obviamente, tem isso daí. E deve ser um festival de post-it ou não? Não chega. Muito. Muito. Paredes e paredes e paredes. Óbvio, assim, vão aparecer coisas inimagináveis, Claro. né? Mas tudo a gente consegue convergir a partir desses mapas de calor, de fato, e de muitas votações, né? Então, a gente vai votando, vai direcionando, vai decidindo, de fato, né, para onde seguir. Mas é muito legal, é um processo muito exaustivo, eu diria. Sem dúvida. Mas muito legal. É possível, assim, ou vocês fazem, dentro da possibilidade do cliente, de apresentar o projeto depois para quem vai usar? Nós pensamos esse ambiente dessa forma, usamos a biofilia assim assado, pensando nesse traço da cultura. É possível? Vocês já fizeram isso, de explicar o projeto para quem vai estar usando depois? O caminho do banheiro é ali, ou você vira? Não. Teve um projeto que a gente conseguiu fazer até... Como que chama? Com óculos. Óculos. A gente fez uma maquete e aí a gente conseguiu deixar o óculos para que as pessoas vissem como que ia ficar. Esse foi um dos projetos que eles tiveram uma visibilidade maior, mas não são todos, né, que conseguimos fazer. Essa mais uma questão do pré-projeto. O depois de executado, a gente gosta de fazer um pós-ocupação, né? Então, isso é muito importante para nós, principalmente por conta da recorrência, tá? Cada projeto que a gente faz para um cliente, ele sobe um sarrafo. A gente acaba resolvendo problemas, mas a gente ganha problemas novos. Mas a gente sobe, porque a gente sempre consegue melhorar, né? Então, o pós-ocupação é essencial. E eu brinco que eu gosto muito eu chamo de feedback instantâneo. O dia que a gente vai fazer uma entrega, eu gosto de ir lá cedinho, chegar no espaço, ficar só parado. Ninguém sabe nem quem eu sou. Só ficar paradinho do lado da porta, escondido atrás da planta, planta. Ver como que as pessoas se comportam, né? Como que elas reagem ao espaço. Se elas vão reclamar de alguma coisa, se alguma coisa não fez sentido, sabe? Então, porque tem que dar liga, sabe? Tem que ser um negócio que funcione de fato. Então, essa leitura do próprio comportamento das pessoas, ela acaba sendo essencial. E o próprio pós-ocupação, né? A gente costuma fazer um questionário via Google mesmo, né? Que a gente consegue passar para os colaboradores para a gente ver o que está funcionando, o que não está. E também a gente acaba facilitando, embora a gente entregue todos os manuais de boas práticas, aí, né, principalmente o pessoal de facilities, a resolver alguns problemas que porventura possam aparecer em algum ambiente ou em algum móvel específico. A gente já consegue fazer alguma ajuda, estar presente, né? Não ser um projeto que a gente vai entregar e depois, tchau, até nunca mais. Né? Exato. E como é que vocês estão com um projeto em São Paulo também, aqui na cidade de São Paulo? Tem projetos? Estão alguma prospecção, alguma coisa assim, ou ainda não? O que a gente está rodando em São Paulo hoje? A gente acabou de entregar, Nadir? Não sei, bom, agora isso vai para o corte do Renato, não sei se pode falar o nome, tá? Mas empresa X. Recentemente a gente entregou um escritório que foi projeto nosso e foi execução da House, tá? Ele fica ali como chama ali na Barra Funda, no LED Corporate. No LED Corporate, que é o projeto de Figueiredo, que é uma empresa que todo mundo tem em casa, né, da parte de copos e enfim, e produtos em vidro, que foi um desafio super legal também.
E agora a gente está, aqui em São Paulo, acho que a gente está sem nenhum projeto rodando. A gente está com um projeto já em execução, né? Então já está na parte de executivos, com a AGM, com a Novonor, alguns projetos que já passaram da fase de criação. Tá, Estão executando já. Tá. Quando você falou do mercado estar aquecido, é mercado em geral ou na grande região metropolitana de Campinas? Como é que está lá a região? Olha, lá tá bastante, eu diria, tá? Então, Ativa, quando a gente fala, né? quando a gente fala da RMC, né, da região metropolitana de Campinas como um todo, hoje nós temos projetos e obras, né, em Itatiba, em Cidade do Móvel Colonial. Exato, em Indaiatuba. Então, saindo um pouco da região metropolitana de Campinas, né? A gente está com obra em Ribeirão Preto, por exemplo, né? Então, ou seja, existe essa demanda da capital, né? Que ela, por motivos óbvios, ela é massiva, né? Pelo tamanho da cidade, pelo porte, etc. Mas eu diria que a gente tem um oceano aí, né? De indústrias, por exemplo, que se localizam aí nessas cidades que têm ou incentivos por N motivos, ou espaços logísticos, né, mais atrativos, logisticamente por rodovia, etc., onde a gente consegue desenvolver um trabalho aí com bastante volume, né? Falando em incentivo, vocês receberam, se não me engano, incentivo para transformar um prédio de 45 anos. Eu lembro vagamente da nossa conversa, que eu faço questão de esquecer, para perguntar o que é óbvio, né? Como é que foi esse projeto? Estou falando certo, né? A história é essa. A história é essa. Vamos contá-la. Nós temos um dos nossos clientes de longa data também, é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, né? Que é o CPQD. E é uma empresa super tradicional, uma fundação, na verdade, né, que já foi a antiga Telebrás, enfim. E eles compõem um dos parques tecnológicos lá de Campinas. E dentro desse parque tecnológico houve uma licitação, vamos chamar de licitação, não sei se bem essa palavra, mas um recurso governamental da FINEP direcionado a parques tecnológicos, né? Então, e esse cliente, o CPQD, ele tinha um desejo de criar um hub de inovação, né, voltado à sustentabilidade, né? Então eles nos convidaram, falaram, olha, desafio, hein? Vamos com a gente, vamos entrar, a gente faz todo o projeto, a gente ajuda, porque eles têm equipes internas, né, do próprio cliente especializadas nesse tipo de licitação, esse tipo de edital, né, acho que é uma palavra mais adequada. E então nós nos unimos a eles para fazer toda a parte arquitetônica. A Flávia também colaborou muito com eles na parte das planilhas e toda a burocracia, né, que um processo como esse exige. Sim. Nós ficamos a priori na lista de espera, né, a gente não conseguiu entrar, mas, de novo, como tem que ser tudo muito certinho, o outro parque tecnológico brasileiro que tinha nos vencido, ele acabou não cumprindo uma dos requisitos e a gente acabou ganhando, né? E esse projeto foi implementado, ele foi entregue em abril do ano passado, e um projeto super legal, assim, que agora que eles estão tracionando, né, já estão recebendo aí as empresas. Então, ele é um condomínio, lá é um condomínio que tem, então, 45 anos, né, como o Marco comentou que a gente conversou. Já passei dessa idade. E agora ele está com um hub totalmente tecnológico e com esse viés de sustentabilidade, recebendo lá empresas voltadas aí para esse futuro aí mais verde, né? Muito bem, bacana. Sustentabilidade é condição básica de qualquer projeto hoje, né? Exato. O desafio... É um tema difícil, né? Pegando o gancho, perdão. Mas as empresas, você acha que as empresas clientes já têm noção da importância de sustentabilidade no projeto? Noção, sim. Eu acho que a noção, sim, mas é difícil de implementar porque
muitas das coisas, dos materiais, dos acabamentos que são sustentáveis, que vieram de alguma forma sustentável, ele geralmente tem um custo mais elevado. Inicialmente ele tem um custo mais Ele elevado. tem um custo mais elevado. Mas o ESG é praxe, né? É. Então, assim, as pessoas estão buscando, né? Esse desafio, quando a gente tem um desafio do prédio em si, como foi esse caso, óbvio, quando a gente pega um prédio LEED e tal, que já tem essa pegada, isso eleva o patamar do projeto em vários sentidos, né? Mas conseguir mesclar, né, esse velho e novo com essa linha de ideia é um desafio interessante, mas que os clientes gostam bastante, né? Olha, vamos fazer de tudo para conseguir. A gente não vai conseguir tudo, mas vamos tentar o máximo que a gente puder. Tá. Porque tem muita empresa que tem só discurso, né, de sustentabilidade, né? Que é uma pena, né? Porque depois perdem oportunidades de investimentos também, né? Mas quem sabe, mexendo no bolso, elas aprendem. Em tecnologia, como é que vocês estão no escritório? Como é que ela tem ajudado ou atrapalhado vocês? Já estão mexendo com tecnologia, inteligência artificial? Tirando o BIM, por exemplo. Hoje, no meu caso, o Paintbrush, né? Hoje a gente trabalha de várias maneiras, né, na parte de elaboração de projeto em si. A gente tem desde o básico, né, do AutoCAD até a parte do BIM. A IA a gente ainda está engatinhando, eu diria. Nós usamos hoje, é uma ferramenta que está aí, um né, que ela auxílio, existe, né? Como auxílio, né? Como auxílio. Exato, mas hoje a gente usa ela como uma ferramenta. Eu acredito muito no poder criativo humano ainda, né? Mas eu não tenho dúvidas que essa ferramenta vai otimizar muito, fazer a gente trabalhar melhor, trabalhar menos, talvez, né? Ou de uma maneira mais inteligente. Talvez. Mas hoje, na metodologia, em como a gente vem trabalhando, ela é usada mais para apresentações, para pós-produção de imagens, por exemplo, né? A gente está mais nesse sentido. O projeto ainda está 100% humano. E é no desenho, no papel, né? Ou não? Pelo menos uma primeira ideia. Tá. Pelo menos a primeira ideia. É curioso você comentar isso, porque a gente falou muito de colaboração, né, de empresas e tal, de tornar o espaço humano. E isso a gente, como o pessoal que você comentou da sustentabilidade, né, a gente não quer que isso seja um discurso da porta para fora. Tá. Então, isso é uma coisa que a gente prega dentro do escritório. Então, ser um escritório colaborativo, onde as pessoas assumam esses papéis, né, e troquem ideias, enfim, que a gente consiga evoluir, de fato, co-criar para conseguir fazer grandes projetos. Então, começa assim, com rabisco, com papo, com referência, enfim. E aí, a partir disso, a gente consegue evoluir, né, e chegar aí num grande resultado final. Vocês estão com quantos colaboradores hoje, perdão? Hoje a gente tem 18. 18? 18 18 colaboradores. pessoas. São muito jovens? Embora vocês sejam jovens? A maioria. A maioria. Dos 20, 24 para cima, mais ou menos. Então, sim, são jovens. E são já nativos digitais, né? Então, tecnologia para eles Como é que é fácil, fazer né? isso? Fácil, né? De segurar, entre aspas, os arroubos tecnológicos, assim, de preservar a cultura da criação do humano ali. Tem essa dificuldade com eles ou não? Olha, eu diria que sim e não, tá? Nós buscamos provocá-los no sentido de, olha, se você achar que tem alguma coisa que melhora o nosso processo, que faça o escritório fluir melhor, que vai nos ajudar, que melhora em algum uma sentido, entrega, alguma coisa. traga isso, a gente está super aberto, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer e etc, né? Mas o que a gente evita, né, é só o prompt pronto, né? Tá. Então, acho que, como a gente comentou, né, a tecnologia tem que ser uma aliada e tem que ser uma ferramenta para facilitar de fato. Mas essa questão autoral, né, e humana mesmo, esse olhar pessoal, eu acho que ele deve existir. Então,
enfim, com moderação, acho que a gente pode usar qualquer coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que vocês pararam na arquitetura? Assim, por que arquitetura? Tem arquiteto na família? Essa é uma pergunta mais filosófica, mas que a gente gosta de fazer para os arquitetos. Bom, quando você pensa, eu vou responder, tá? Tá. Eu, antes de fazer arquitetura, eu fiz ciência da computação, tá? Então, talvez até por isso eu tenha sido seduzido aí por essa parte de arquitetura das empresas de tecnologia a priori. Mas chegou do meio do curso, parece que não é minha praia, né? Eu gosto, mas sempre gostei de arte, enfim, de desenhar e etc. E aí eu acabei rumando aí. Mas não tenho ninguém na família, foi uma opção mesmo, assim, e acabou se apaixonando, e você foi. Pivotou. Exato. Vou falar o termo tecnológico. E você, Flávia? Eu, sinceramente, eu não me lembro porque eu parei na arquitetura. Eu sempre tive muita vontade de fazer medicina. Cheguei a prestar medicina e a minha outra opção era design de produto, porque eu gostava muito dessa parte de desenhar, de combinação de cores, essa parte de cor, de acabamento, assim, eu gostava bastante. E na época, por um motivo de saúde, eu não pude continuar a parte da medicina e acabei ficando na arquitetura. Você chegou a fazer medicina, então? Eu passei no vestibular, mas eu não fui. Então... isso é interessante. Olha só, o vermelho do sangue arterial do é um pouco diferente do venal. Dá para fazer um tom sobre tom aqui. E é curioso. Não tem nexo, né? Não tem sentido tem, que a gente não outro. percebe, Eu nunca consegui achar o porquê, mas acabei indo pra arquitetura e me encontrei. E deu certo. E deu certo. E é curioso como os caminhos mudam, né? A gente olhar isso, da gente se conhecer e tal. E mesmo quando começamos a trabalhar, a gente não tinha o foco de, olha, vamos criar um escritório de arquitetura corporativa. Exato. Né? Não passava pela cabeça. Não. Então, as coisas foram acontecendo, a gente foi se apaixonando por aquilo, enfim. Então, não vou chamar de acaso, né? Mas esse destino, ele acabou acontecendo. É bem legal. A gente está chegando no final e, assim, entendi um pouco agora como é que você vai chegar na arquitetura. Imaginando que o corpo humano sendo uma casa, por exemplo, né? Em alguns casos tem dormitórios totalmente vazios, né? Em algumas pessoas, tudo bem. Eu queria que vocês me dissessem o que é ser arquiteto? Ou arquiteta? Pode começar. Porque eu também não pensei nessa resposta. Eu acho que é tornar a vida das pessoas melhor. Acho que esse é um princípio básico. A arquitetura, vou insistir nisso de novo, ela tem que ser feita para as pessoas viverem melhor, ela tem que ir além da estética, tem que ir além do ego, ela tem que ir além de tudo. Ela tem que focar no humano para a gente conseguir, de fato, fazer alguma coisa que seja relevante no dia a dia das pessoas. Trazer um significado, né? A arquitetura trazer um porquê e trazer um bem-estar para quem consome aquilo ali. Okay. Muito bem. Flávia, muito obrigado. Obrigada. Renato, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Onaga, muito obrigado. Obrigado a você. Tá vibrando ali na imagem, na tela agora. Isso, agora é isso mesmo. Isso aí. De felicidade. Com certeza. E obrigado a você que nos assistiu nesta 7ª temporada do Meeting Office e prepare-se, porque a temporada é longa. Até.